Tempo comum, 15º domingo, ciclo B, tema 20, amor e veneração pelo sacerdócio. Pontos a meditar: 1. Identidade e missão do sacerdote. 2. Administrador dos tesouros divinos, dignidade do sacerdote. 3. Ajudas que podemos prestar-lhes: oração, veneração pelo estado sacerdotal. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos os batizados podem aplicar a si próprios as palavras de São Paulo aos cristãos de Éfeso, recolhidas na segunda leitura da missa. O Senhor escolheu-nos antes da constituição do mundo para que fôssemos santos e imaculados na sua presença, pelo amor. Graças ao batismo e à confirmação, todos os fiéis cristãos são linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de conquista, destinados a oferecer vítimas que sejam agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pela participação no sacerdócio de Cristo, os fiéis cristãos tomam parte ativa na celebração do sacrifício do altar e, através das suas tarefas seculares, santificam o mundo, participando dessa missão única da Igreja e realizando-a por meio da peculiar vocação recebida de Deus. Cada um, nas suas atividades e nas suas circunstâncias, convertidas dia a dia numa oferenda gratíssima ao Senhor. Por vontade divina, dentre os fiéis que possuem o sacerdócio comum, alguns são chamados, mediante o sacramento da ordem, a exercer o sacerdócio ministerial. Este pressupõe o sacerdócio comum dos fiéis, mas distingue-se dele essencialmente pela consagração recebida no sacramento da ordem. O sacerdote converte-se em instrumento de Jesus Cristo, a quem empresta todo o seu ser para levar a todos a graça da redenção. É um homem escolhido entre os homens, constituído em favor dos homens no que se refere a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Qual é, pois, a identidade do sacerdote? A de Cristo. Todos os cristãos podem e devem ser não já alter Christus, mas ipse Christus. Outros cristãos, o próprio Cristo. Mas no sacerdote isto se dá imediatamente, de forma sacramental. O Senhor, presente de muitas maneiras entre nós, mostra-se muito próximo na figura do sacerdote. Cada sacerdote é um imenso dom de Deus ao mundo. É Cristo que passa fazendo bem, curando doenças, dando paz e alegria às consciências. É um instrumento vivo de Cristo. No mundo, empresta a Nosso Senhor a sua voz, as mãos, todo o seu ser. Na Santa Missa, renova em persona Christi o próprio sacrifício redentor do Calvário. Torna presente e eficaz no tempo a redenção levada a cabo por Cristo. Jesus, recordava João Paulo II aos sacerdotes brasileiros, identifica-nos de tal modo consigo no exercício dos poderes que nos conferiu, que a nossa personalidade como que desaparece diante da sua, já que é Ele quem atua por meio de nós. Na Santa Missa, é Jesus Cristo quem muda a substância do pão e do vinho no seu corpo e no seu sangue. E é o próprio Jesus quem, no sacramento da penitência, pronuncia a palavra autorizada e paterna.
eu te absolvo dos teus pecados. E é ele quem fala quando o sacerdote, exercendo o seu ministério em nome e no espírito da igreja, anuncia a palavra de Deus. É o próprio Cristo quem cuida dos doentes, das crianças e dos pecadores, quando o amor e a solicitude pastoral dos ministros sagrados os envolvem. Um sacerdote é mais valioso para a humanidade que todos os bens materiais e humanos juntos. Temos de rezar muito pela santidade dos sacerdotes. Temos que ajudá-los e ampará-los com a nossa oração e a nossa estima. Devemos ver nele o próprio Cristo. Jesus escolhe os apóstolos como seus representantes pessoais, e não apenas como seus mensageiros, profetas e testemunhas. Esta nova identidade, atuar em persona Christi, deve manifestar-se numa vida simples e austera, santa. O Evangelho da Missa relata-nos que, quando Jesus enviou os apóstolos para a primeira missão, recomendou-lhes que levassem para a caminhada um bastão e nada mais. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Deus toma posse daquele que chamou ao sacerdócio, consagra-o para o serviço dos outros homens, seus irmãos, e confere-lhe uma nova personalidade. E este homem eleito e consagrado ao serviço de Deus e dos outros não é somente em algumas ocasiões determinadas, por exemplo, quando realiza uma função sagrada, mas sempre, em todos os momentos, tanto quando exerce o mais alto e sublime ofício, como no ato mais vulgar e humilde da vida cotidiana. Exatamente na mesma maneira que um cristão não pode deixar de lado seu caráter de homem novo, recebido no batismo, para comportar-se como se fosse um simples homem. Também o sacerdote não pode abstrair do seu caráter sacerdotal, para se comportar como se não fosse sacerdote. Qualquer coisa que faça, qualquer atitude que tome, quer queira, quer não, será sempre a ação e a atitude de um sacerdote, porque ele o é sempre, em todas as horas e até a raiz do seu ser, faça o que fizer e pense o que pensar. O sacerdote é um enviado de Deus ao mundo para que lhe fale da sua salvação, e é constituído administrador dos tesouros de Deus. O corpo e o sangue de Cristo, bem como a graça de Deus por meio dos sacramentos, a palavra divina mediante a pregação, a catequese, os conselhos da confissão. Está confiada ao sacerdote a mais divina das obras divinas, que é a salvação das almas. Foi constituído embaixador e medianeiro entre Deus e os homens. Abre aspas. Saboreio a dignidade da finura humana e sobrenatural destes meus irmãos, espalhados por toda a terra. É de justiça que se vejam rodeados já agora da amizade, da ajuda e do carinho de muitos cristãos. E quando chegar o momento de se apresentarem diante de Deus, Jesus Cristo ir-lhes-á ao encontro para glorificar eternamente aqueles que, no tempo, atuaram em seu nome e na sua pessoa, derramando com generosidade a graça da qual eram administradores. Meditemos hoje junto do Senhor como é a nossa oração pelos sacerdotes, com que delicadeza os tratamos, como lhes agradecemos que tenham querido corresponder à chamada do Senhor, como os ajudamos a ser fiéis e santos. Peçamos hoje, abre aspas, a Deus nosso Senhor, que nos dê a todos nós, sacerdotes, a graça de realizarmos santamente as coisas santas, de refletirmos também na nossa vida as maravilhas das grandezas do Senhor. Fecha aspas. Três. Tendo partido, pregavam às gentes que se convertessem, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. Os sacerdotes são também como que um prolongamento da santíssima humanidade de Cristo, pois através deles
continuam a realizar-se nas almas os mesmos milagres que o Senhor realizou ao passar pela terra. Os cegos veem, os que não podiam andar recuperam as forças, os que morreram pelo pecado mortal renascem para a vida da graça pelo sacramento da confissão. O sacerdote não procura compensações humanas, nem honra pessoal, nem prestígio humano, nem mede o seu trabalho pelos critérios humanos deste mundo. Não é árbitro na partilha de heranças entre os homens, nem veio libertá-los das suas carências materiais. Essa é uma tarefa de todos os homens de boa vontade. Mas veio trazer-nos a vida eterna. Isto é que é especificamente seu. É também aquilo de que o mundo mais necessita. Por isso, temos que rezar tanto para que a Igreja conte sempre com os sacerdotes necessários, com sacerdotes que lutem por ser santos. Temos que rezar e fomentar essas vocações, se é possível, entre os membros da própria família, entre os filhos, entre os irmãos. Que imensa alegria para uma família, se Deus a abençoa com este dom. Todos os fiéis têm a gratíssima obrigação de ajudar os sacerdotes, especialmente com a oração, para que celebrem com dignidade a Santa Missa e dediquem muitas horas ao confessionário, para que tenham no coração a tarefa de administrar os sacramentos aos doentes e anciãos, e cuidem com esmero da catequese, para que se preocupem com o decoro da casa de Deus e sejam alegres, pacientes, generosos, amáveis, trabalhadores infatigáveis na missão de dilatar o reino de Cristo. Ajudá-los-emos generosamente nas suas necessidades econômicas. Procuraremos prestar-lhes a nossa colaboração naquilo que estiver ao nosso alcance. E jamais falaremos mal deles. Abre aspas. Dos sacerdotes de Cristo não se deve falar senão para louvá-los. Fecha aspas. Se vez por outra vemos faltas e defeitos em alguns deles, procuraremos desculpá-los e fazer como aqueles bons filhos de Noé, cobri-los com o manto da caridade. Será mais um motivo para ajudá-los com nosso comportamento exemplar e com a nossa oração. E, sempre que oportuno, com a correção fraterna e filial ao mesmo tempo. Para crescermos em amor e veneração pelos sacerdotes, podem ajudar-nos estas palavras que Santa Catarina de Sena coloca na boca do Senhor. Abre aspas. Não quero que diminua a reverência que se deve professar pelos sacerdotes, porque a reverência e o respeito que se lhes manifesta não se dirige a eles, mas a mim, em virtude do sangue que eu lhes dei para que o administrem. Se não fosse por isso, deveríeis dedicar-lhes a mesma reverência que aos leigos, e não mais. Não se deve ofendê-los. Ofendendo-os, ofende-se a mim, e não a eles. Por isso proibi e disse que não admito que sejam tocados os meus cristos. Fecha aspas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.